Olá, boa noite para você. O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça a abertura de processo criminal contra um médico e 2 auxiliares de enfermagem que participaram do mutirão da Catarata em janeiro deste ano, na cidade de São Bernardo do Campo. Os promotores concluíram que a equipe médica agiu de maneira negligente. 20 pacientes perderam a visão e um morreu por causa de uma bactéria. Uma prótese substituiu o olho esquerdo. Agora, Dona Maria Helena precisa da ajuda da filha para quase tudo. Minha mãe fazia de tudo. De tudo. Eu ia trabalhar, eram meus filhos, limpando minha casa, a casa dos outros. Eu tinha tempo para tudo. Na época, Dona Maria Helena, que não queria mostrar o rosto, disse ainda no hospital que nada parecia correto nos procedimentos, mesmo no período pós-operatório. O cirurgião perguntou, colocava um tampão em você, deu uma lampinha assim por fora, eu falei, não colocou nada. A dona de casa é uma das vítimas das cirurgias de catarata que deram errado no mutirão realizado em janeiro pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. 20 pacientes foram contaminados pela bactéria Pseudomonas e perderam a visão. 8 tiveram até que retirar o globo ocular e um morreu por causa da infecção. As cirurgias foram feitas nesse hospital de São Bernardo por uma equipe terceirizada. Segundo as investigações, os profissionais cometeram uma série de erros. O Ministério Público denunciou 3 profissionais diretamente envolvidos nas cirurgias: o médico oftalmologista Paulo Barição e as 2 enfermeiras que o auxiliavam. Para a promotoria, eles cometeram dolo eventual, pois ao manusear os instrumentos nas diversas operações sem os devidos cuidados, assumiram o risco que algo grave poderia acontecer. O próprio indiciado, Dr. Paulo, no interrogatório dele, ele fala que a única coisa que ele fazia entre um paciente e outro era trocar as luvas. Ele não trocava o avental que ele usava e não lavava as mãos. E os instrumentos que eles utilizavam, que eram instrumentos perfuro-cortantes, que eram instrumentos que eram introduzidos no olho dos pacientes, eram simplesmente jogados numa solução iodada. Os advogados da clínica e do médico responsável que fez as cirurgias não quiseram comentar a decisão do Ministério Público. Isso foi a negligência. Falta de responsabilidade, entendeu? Eu me revolto com isso. No Rio de Janeiro, 2 famílias acusam conselheiros tutelares de negociar a guarda de uma criança. Eles foram afastados e o caso está na justiça. A bebê de apenas 2 meses foi entregue pela mãe a uma amiga. Inconformados, os tios decidiram lutar pela guarda da recém-nascida e buscaram a ajuda de 2 conselheiros tutelares de Nilópolis, na Baixada Fluminense. A dupla levou a criança para um abrigo e, em vez de notificar a justiça, uma das conselheiras teria indicado o próprio marido para cuidar do caso. O advogado Rogério dos Santos Carvalho teria então se oferecido também para defender a mãe adotiva e cobrou das 2 famílias. Me cobrou um valor absurdo, depois eu fiquei sabendo que é um valor absurdo, de R$10 mil. R$5 mil de entrada. Parecia até que era uma negociação. Depois da denúncia, a criança foi entregue provisoriamente aos tios biológicos e os conselheiros afastados. O Ministério Público investiga a conduta do advogado. A Justiça não decidiu ainda o destino da criança. No despacho, a juíza Viviane Tovar considera o caso gravíssimo e levanta suspeitas se outras crianças podem ter sido negociadas. Nós tentamos falar com o advogado e os conselheiros, mas eles não atenderam às nossas ligações.